Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sempre é muito interessante saber em qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você está assistindo mais um Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, deixe o seu like, o seu comentário, a sua opinião. E não esqueça de ver se já está inscrito aqui e se o sininho de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Pós-eleição da Câmara e do Senado, muita repercussão. Na Câmara, com os 302 votos, de Arthur Lira, o eleito a presidente da Câmara dos Deputados em primeiro turno, que passou por cima de Baleia Rossi, que ficou em segundo lugar com 145 votos. E com isso, as análises dizem: Bolsonaro se fortalece no Congresso. Rodrigo Maia deu adeus chorando. Com 302 votos, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2021-2022. Como ele obteve a maioria absoluta, metade mais um de votos presentes, não haverá um segundo turno. Em segundo lugar, ficou o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, com 145 votos. Antes da votação, Lira defendeu a atenção e celeridade na análise de propostas de interesse nacional. Apesar do apoio aberto de Jair Bolsonaro, fator definidor de sua campanha, Lira também defendeu uma posição de neutralidade para comandar os trabalhos. Um outro fato que chamou a atenção durante os momentos que antecederam a votação foi o emocionado discurso do agora ex-presidente Rodrigo Maia, afirmando que trabalhou em seus 4 anos e 7 meses para que a sociedade tivesse orgulho do parlamento. Durante o seu discurso, Maia derramou lágrimas, o que alguns deputados acreditam ser lágrimas de um velho e bom crocodilo sem horizonte após perder o seu reinado. Agora acredite, o Maia pediu um ponto final aos confrontos nesse período de eleição, onde trocaram farpas para todo lado, pediu desculpa a Arthur Lira e também a todos os seus aliados. Acredite, Rodrigo Maia pediu desculpas e chorou. De Brasília, Fábio Santos. E agora, gente, mais informações sobre o novo presidente do Senado. Não menos importante que o presidente, a função do presidente da Câmara, o presidente do Senado da República, Rodrigo Otávio Soares Pacheco. Em pronunciamento após sua eleição para a presidência do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco defendeu o diálogo com todas as correntes partidárias. O senador foi eleito com 57 votos contra os 21 de Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Ele chega à liderança da casa contando tanto com o apoio da ala Bolsonaro quanto com o apoio também de partidos da oposição como PT e PDT. Aliás, o apoio de Bolsonaro veio através das viagens que fez com o senador, integrando a comitiva presidencial em visitas ao Japão, China, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita. O novo presidente do Senado prometeu trabalhar em prol da saúde pública, do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Eleito como presidente da Casa, de número 68, defendeu a atuação parlamentar imediata no enfrentamento da Covid-19, com garantia de vacinas para todos os brasileiros. O senador afirmou também que buscará diálogo com a equipe econômica do governo federal para socorrer os mais pobres atingidos pela pandemia, respeitando, é claro, o teto de gastos. O parlamentar também disse que o crescimento da economia e a geração de renda virá a partir da pauta das reformas que já se encontram em tramitação nas duas casas do Congresso. Entre elas está a reforma tributária, que propõe uma nova forma de arrecadação de tributos, e a reforma administrativa, que corrige distorções, mas sem demonizar o servidor público. O novo presidente do Senado também ocupa o cargo de presidente do Congresso Nacional pelos próximos 2 anos. De Brasília, Fábio Santos. E vimos o presidente Jair Bolsonaro vendo seus candidatos preferidos, conquistando o Senado e a Câmara. O presidente comemorou a eleição de Arthur Lira. Já um dos principais opositores políticos do governo, o governador de São Paulo, João Dória, ele fez críticas ao novo presidente da Câmara.
O presidente Jair Bolsonaro comemorou pelas redes sociais a eleição do novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP de Alagoas. Pelas redes sociais, o presidente postou uma foto dele, Arthur Lira, apertando as mãos e destacou que o novo presidente da Câmara foi eleito em primeiro turno com 302 votos de 513 possíveis. E que também Arthur Lira deve presidir a Casa do Povo em 2021 e 2022. Quem parece que não ficou muito feliz com a eleição do Arthur Lira foi o governador de São Paulo, João Dória. Segundo ele, o discurso Paz e Amor de Arthur Lira não durou 10 minutos. João Dória estava se referindo ao primeiro ato do presidente da Câmara, que já chegou botando ordem no pedaço, né? Ele anulou uma decisão do Rodrigo Maia, que aceitou o registro dos partidos que apoiaram Baleia Rossi, o bloco do Baleia Rossi, que se registrou após o prazo estipulado. Então, você tem um prazo ali, precisa ser cumprido, e o Arthur Lira, por isso, então, cancelou essa decisão do Rodrigo Maia. O Arthur Lira, que durante seu discurso na Câmara dos Deputados defendeu o equilíbrio das contas públicas e também a vacinação em massa. A oposição já começa a se movimentar contra o novo presidente da Câmara. Pelo jeito, teremos mais embates neste ano de 2021. Agora, não só na presidência da República, mas também na presidência da Câmara. Bem, gente, esse pós-eleição da Câmara e do Senado, com muitas análises em andamento, algumas em clima fúnebre, outras de maneira irritada, mas o fato é que analistas agora, incluindo analistas de todos os cenários, até o petista Fernando Haddad, reconhecendo que a vitória foi de fato do presidente Jair Bolsonaro. A Veja publicou: as oposições de redes sociais, coalhadas e sonhadores do impeachment, terão uma nova missão pela frente. Jair Bolsonaro não apenas sepultou o risco de impedimento, como colocou no comando dos 2 cargos mais importantes do Congresso parlamentares apoiados por ele. Veja relata que o tempo mais fértil para Bolsonaro nesse relacionamento mútuo com o Congresso é o primeiro semestre deste ano, pois na análise, no segundo semestre, a proximidade já da eleição de 2022 estaria dificultando então avanços. O artigo diz: o relógio joga contra Bolsonaro, mas joga ainda mais pesado contra a oposição. E é aí que vem a tarefa da turma que adora perder tempo nas redes sociais. Enquanto o presidente terá Câmara, Senado e 6 meses para mostrar trabalho, os partidos de esquerda e de centro terão de lutar para construir um projeto de país que seja vendável nas urnas e ainda produzir alianças em torno de nomes capazes de capitanear a massa de eleitores arrependidos, eventualmente, do voto em Bolsonaro. Divulgar esse programa hoje inexistente e a biografia da figura que irá executá-lo são desafios da oposição. Se 2022 chegar embalado por um governo que aprovou reformas e conseguiu prover mais alguns meses de auxílio emergencial, sem furar o teto, será difícil evitar um segundo turno entre o que está aí e o PT de outros pleitos, sempre com lugar cativo nos segundos turnos. Quer dizer, gente, os próprios críticos regulares estão aproximadamente há 1 ano e meio já da eleição, estão admitindo agora a possibilidade de Bolsonaro no segundo turno, para não admitir imediatamente a vitória do atual presidente. Ou então, o quanto será difícil enfrentar Bolsonaro em 2022. Já outra fonte crítica, a Cruzoé, o analista Fábio Leite, diz que a derrota de Baleia Rossi e o racha no DEM enfraquecem o projeto presidencial de João Dória. Aliados do Tucano afirmaram que o revés da candidatura patrocinada por Rodrigo Maia minam a construção do bloco PSDB, MDB e DEM que o governador paulista articula para fortalecer sua candidatura ao Planalto em 2022, diz a análise. É uma realidade. Para a oposição ficou realmente muito complicado. Há uma aglutinação de forças ao presidente Jair Bolsonaro.
Esperamos que o compromisso do governo continue forte contra a corrupção, que não surjam escândalos no governo federal, porque esse é o segredo do sucesso até aqui. Segredo que é público e que a oposição ainda não entendeu. Na mente de grande parte dos brasileiros, hoje, o presidente Bolsonaro está de um lado, enquanto do outro estão os que usurparam o dinheiro público, praticaram corrupção, por exemplo, durante a pandemia, em estados e municípios. E no passado, estão os que superfaturaram respiradores, esses que estão sendo investigados em municípios, por exemplo, do estado de São Paulo, como larápios com acesso a milhões de reais em verbas da merenda escolar. Enfim, os corruptos. Enquanto essa parceria no campo político entre o governo Bolsonaro e o fortalecimento de sua base na Câmara e no Senado, enquanto ela for de liberação de verbas regulares, enfim, de esforços pelo bem do país, para destravar a pauta no Congresso, de nada adianta opositores ficarem esperneando. Um presidente precisa ter governabilidade e, diante disso, terá que se articular como pode e com as ferramentas legais disponíveis. E foi o que fez o presidente Bolsonaro neste momento. E para Bolsonaro, nisso tudo, há duas coisas importantes. O povo brasileiro aceita as articulações para a governabilidade, mas jamais aceitará que qualquer convidado mexa indevidamente no que é público, como vimos acontecer em governos do passado neste país. Portanto, olho vivo, presidente. E que a prática de conchavos, propinas e acertos irregulares, a que colocou Lula no lado escuro da história do Brasil e manchou a biografia até de poderes desta nação, que ela não apareça. É fundamental sempre saber corresponder às expectativas do povo brasileiro em vários setores. E um dos mais importantes é o respeito ao dinheiro público. E depois de momentos difíceis com a derrota de seus aliados, vendo o amigo Maia chorando, João Dória discute fortemente, esquentou o clima, esquentou o tempo de Dória com o jornalista Rodrigo Constantino, que bateram boca durante uma entrevista ao vivo na Jovem Pan. E a situação foi tão forte que virou um dos assuntos mais comentados, você viu? Pós-eleição no Congresso. No jornal, Dória foi convidado para se defender das críticas de Constantino a respeito da fase vermelha do Plano São Paulo. Você viu o que achou dessa discussão, hein? Ele entrando ao vivo por telefone, descendo o nível da discussão, e a defesa de Rodrigo, que também atacou. O bate-boca começou então e o caldo engrossou. Rodrigo Constantino, São Paulo defende a ciência, a saúde e a vida, coisa que você e Jair Bolsonaro nunca fizeram. Pseudo-jornalistas como você, defendendo o terraplanismo e a ideologia, ao invés de defender o povo, a saúde. Eu entendo que você tenha ficado tão emotivo assim, porque eu apresentei fatos. E você vem só com essa tentativa de novo de monopolizar as virtudes, como a ciência... Fatos, Rodrigo Constantino, 226 mil mortos no país. Governador, isso é o que? Isso é fato? Eu estou processando inúmeras pessoas que me acusaram... Não, eu não defendi estupro, coisa nenhuma, governador. Se o senhor tivesse compromisso com os fatos e com a verdade, ao contrário de só pensar em 2022 e fazer discursos sensacionalistas que acusa presidente de homicida, sendo que o seu estado é um dos piores do país, o senhor ia ver que eu não defendi estupro, coisa alguma. Eu falo aqui minha análise independente, coisa que o senhor não entende o que é, porque o senhor deve vassalagem à ditadura chinesa. Mais respeito. Você é um aliado do Jair Bolsonaro, um aliado do terraplanismo. O senhor é servidor aliado daqueles que não defendem a vida e a ciência. Terraplanista. O senhor surtoso vai ser eleito nem para síndico em 2022, governador. Tenha um mínimo de compostura. O que é isso? Você está falando com um jornalista? A compostura que eu tenho é que você não tem
desrespeitando a vida de 226 mil pessoas que morreram com a Covid-19. Vida que você... Milhares estão ainda hospitalizados. E morreram mais na Argentina em termos relativos. Isso é culpa do Bolsonaro, por acaso? A Merkel, Portugal, falta oxigênio, é culpa do Bolsonaro também? O senhor só pensa em narrativa política, eleitoreira. Eu estou aqui para fazer análise pensando no povo brasileiro. Você, Rodrigo Constantino, é uma vergonha. Governador, o senhor está dando chilique, vergonha. piti, ataque de pelanca. Pelo amor de Deus, governador, tenha compostura. Você que não tem compostura, você não tem vergonha. Você devia ter vergonha das coisas que você fala. Justiça, governador. Você devia ter vergonha das coisas que você fala toda manhã na Rádio Jovem Pan. Você desrespeita eu tenho filha, a vida. Ela não precisa ouvir isso do senhor. Você desrespeita Nós vamos conversar a vida. na justiça, governador. O senhor está pressionando alguma coisa? Tiago Eberrache, ouvinte da Rádio Jovem Pan e direção da Rádio Jovem Pan, eu não vou perder meu tempo com um negacionista como você, Rodrigo Constantino. Nada muito a acrescentar, né? Deu um show. Se ele fala só como cidadão, ótimo. Se ele fala como governador, ele tem alguns instrumentos para pressionar, né? Porque ele está pedindo minha cabeça no ar, né? Então, isso não é debate, isso não é democracia, isso é a figura autoritária de um governador decadente, tendo que apelar, porque eu apresentei aqui fatos que mostram que ele não tem lugar de fala para bancar o homem que salva vidas e que segue a ciência. O Estado dele está precisando de um pouco mais de gestão. E depois dessa, você ficou sabendo de outra polêmica que mostrou o clima difícil que estamos vivendo. Também envolveu o governador de São Paulo, João Dória, desta vez com a prefeita de Bauru, Suelen Rosim. Após ser chamada de negacionista por Dória, a prefeita de Bauru gravou um vídeo em resposta ao governador de São Paulo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu recebi hoje o vídeo que mostra na coletiva de imprensa o governador de São Paulo me chamando de negacionista e vassala. Eu nunca neguei Covid e o momento que a gente está vivendo. Eu apenas depois de um ano de pandemia achei justo discutir o assunto com o nosso comércio local, que hoje Bauru depende do comércio local e de serviços. O que nós precisamos, governador, não é abre e fecha. Nós precisamos que o nosso sistema de saúde melhore. E Bauru tem esse problema há muito tempo. Muito tempo o Estado é cobrado por mais vagas de internação, vagas de UTI e abertura definitiva do HC. Mas isso nunca aconteceu, são promessas que não foram cumpridas. O que nós precisamos hoje do município é de que o Estado reconheça que precisa investir na região de Bauru. E não sou vassala, que significa aquela que obedece e recebe ordens. Eu vou onde for necessário para ter verbas para o meu município. Estive em São Paulo, assim como estive em Brasília, e fui recebida pelo presidente da República. Se precisar ir para a Lua atrás de verbas, eu vou. Eu estou batalhando pelo meu município e acho isso extremamente justo. Agora, dizer que eu sou irresponsável, vassala, negacionista, isso eu jamais vou aceitar. Assim como eu te respeito, peço que o senhor também me respeite. Gente, à medida que vamos avançando rumo a 2022, o acirramento, o clima tenso, as disputas de posições certamente ficando cada dia mais fortes. Agora, nessa questão de fecha, lockdown, tem os dois lados. O lado dos afetados, não é? O setor comercial que fecha, o cidadão que fica sem trabalho, o cidadão que fica sem serviços prestados. E, do outro lado, o número de casos propriamente, os que não são afetados diretamente pelas paralisações, mas estão atentos às possibilidades de contaminação. A grande dificuldade é que, em meio a tanta polêmica, confusão, disputas políticas, tudo ficou relativo ao lado que você está. E as brigas e tensões partem mais dessas premissas do que do valor das iniciativas propriamente, quando na verdade a maioria do povo brasileiro gostaria de ver a verdade absoluta prevalecendo acima de qualquer discussão inútil e, a partir da verdade, as decisões corretas e equilibradas sendo tomadas sem o viés da politicagem, seja qual lado for, de qual lado vier. E está correndo o mundo a ideia de que o novo líder da direita mundial seria o presidente Jair Bolsonaro. Será? Agora até Maduro disse que o Brasil é o centro do trumpismo no mundo.
Em entrevista ao portal Ópera Mundi, o ditador venezuelano Nicolás Maduro disse que o Brasil é o centro do trumpismo no mundo. Jair Bolsonaro representa esse trumpismo no mundo, fazendo uma referência ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nicolás Maduro também disse que ele vê e ouve Jair Bolsonaro todos os dias. Gente, é praticamente um caso de obsessão, né? Ele também disse que o presidente está cada dia mais agressivo contra o povo, contra a imprensa, e mais ameaçador, mais irracível e mais negacionista. Bem, ele só faltou dizer que talvez o presidente tenha algum poder especial, né, que faça com que as pessoas gostem dele, uma vez que as pesquisas aqui no Brasil têm demonstrado que a popularidade do presidente vai muito bem, obrigada, né? Inclusive, segundo essas últimas pesquisas, se a eleição fosse agora, o presidente ganharia em todos os cenários para a presidência da República. O Nicolás Maduro também comentou a respeito do oxigênio que foi trazido da Venezuela para o estado do Amazonas durante essa crise em Manaus. Ele só esqueceu de dizer que, na verdade, esse oxigênio foi enviado pela empresa White Martins, né? E o governo venezuelano simplesmente deu autorização para que o produto fosse enviado da Venezuela para o país, mas a doação foi feita pela empresa White Martins. Nicolás Maduro, depois de fazer todas essas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, disse que é necessário acabar com essa guerra ideológica entre o trumpismo e Bolsonaro, representado por Bolsonaro, e a esquerda. Bem, essa foi a fala do Nicolás Maduro, né, o homem das gotitas milagrosas, né, que ele mostrou lá umas gotinhas esses dias na Venezuela e disse que essas gotinhas são para curar o coronavírus. Ele esqueceu de dizer, de salientar, de destacar os 800 mil, quase 800 mil pedidos de reconhecimento da condição de refugiados, de venezuelanos em todo o mundo. Só aqui no Brasil, estima-se que 264 mil venezuelanos vivam no país. Pessoas que fogem da ditadura venezuelana, fogem da fome e de todo o caos que vive o país sul-americano. Eu pergunto para você, seguidor do Foco do Brasil, o que você achou dessas declarações do Maduro? Será que o centro do trumpismo no mundo está aqui no Brasil? De Brasília, Andréa Luiza Matias. O ministro Tarcísio de Freitas afirmou que a baixa adesão à greve dos caminhoneiros revela sensibilidade do setor. Está ruim para o transporte escolar, está ruim para o setor de serviços. Enfrentamos uma pandemia, houve sensibilidade por parte da categoria que está muito mais madura, disse o ministro da Infraestrutura. O caminhoneiro não se sentiu representado por essas entidades. Ele entende a sua relevância dentro de um cenário maior, acrescentou Tarcísio. Entre as reclamações da categoria, a falta de efetividade da aplicação do piso mínimo de frete, o preço do óleo diesel e as regras para a aposentadoria de motoristas. Exceto algumas que estão relacionadas ao governo, boa parte das reivindicações dos caminhoneiros, muita gente questiona, mas isso não é uma questão de livre mercado, da concorrência, do mercado propriamente em si? Como que o governo pode colaborar, ajudar, interferir de alguma forma? Então, essas análises estão sendo feitas. De fato, há muita discussão com relação ao preço ainda do diesel, né, e outros detalhes, mas uma boa parte envolve a questão do livre mercado. Isso repercutiu, hein? A ida da deputada Joyce Hasselmann à comemoração da vitória de Arthur Lira. Apoiadora de Baleia Rossi, Joyce foi à festa de Lira e subiu até num palco para dançar. Ela aparecia como uma das apoiadoras de Baleia Rossi, candidato de Rodrigo Maia, mas ela foi comemorar a vitória de Lira e dançou, não é? Durante a festa. Na lista dos parlamentares do PSL, o partido de Joyce, que abandonaram o bloco de Baleia, o nome dela não constava. E já se preparando para estar no Paraná nesta quinta-feira, onde em Cascavel vai inaugurar o Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, o presidente Jair Bolsonaro.
ele teve nesta terça-feira também mais um encontro com apoiadores no Palácio da Alvorada. Parabéns ao nosso presidente que começa agora o seu governo! Ganhamos em todas, presidente. Parabéns por ontem! Parabéns por ontem! Botafogo caiu! Quer tirar uma foto com o senhor aqui? Botafogo caiu! Tudo bem? Sono dos justos, hein? A imprensa está reclamando aí. Sinal que estamos fazendo a coisa certa. Estamos juntos, então parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns! Você é lindo! Opa! Presidente, seu comentário do Maracanã fez. Nós viemos comemorar com o senhor a vitória, presidente. Parabéns, presidente! Qual o comentário do Maracanã? Palmeirense desse, não tem no jogo. E o Sardinha, aquelas coisas. Nem sei o que falar. Não, Eles vão no Maracanã, vão para Miami e você fica em casa. A calcinha apertada! Tem muita gente, de todo o Brasil. Como é que tá lá a calcinha apertada lá? Só ferrando o povo. Fazendo um trabalho na Praça da Liberdade todo domingo, pela manhã, para colher assinaturas pelo aliança. Dificilmente vai conseguir formar o partido. Em março eu tenho que decidir. Continua fazendo. Mas até em março nós vamos estar lá. Tá ok, tá obrigado aí. Estamos trabalhando muito. Mas o senhor está feliz de fazer partido? Não, mas eu tô falando que não vai. Se eu deixar para formar até o final do ano, daí não vai dar tempo de eu formar a nominata pelo Brasil, que o pessoal quer disputar. Eu vou ter que em março agora decidir por outro partido. Presidente, a gente vai continuar fazendo. Vamos presidente, o senhor está de parabéns pela vitória maravilhosa ontem nas duas casas, hein, presidente? Presidente, o senhor é o sonho dos brasileiros. Obrigado. Que Deus abençoe e ilumine o senhor e o nosso país. Das eleições de ontem na Câmara e no Senado? Parlamentares, ao meu entender, escolheram bons candidatos. Hoje continua. Graças a Deus. Eu fiquei na torcida. Esperando que sejam pessoas tementes a Deus. Ó, hoje é Botafogo, hein, cara? Hoje é Botafogo. Mas eu vou com o time reserva. Presidente, o Jimirim teve 81% dos votos para o senhor. O que você fala para essa população boa? Um abraço, obrigado pelo apoio, a consideração. Espero estar retribuindo toda essa confiança do povo de lá. Amém. Confira agora reflexões emocionantes no canal Reflexões, belas lições de vida. Gratidão pela sua atenção. Clique em Seja Membro para apoiar este trabalho. E que Deus abençoe a você e a sua família.